Sim, sou Silva! E aqui é a Lari. Os partos mais loucos do reino animal. Lá do canal Fala Sério. Da nossa playlist Curiosidades Curiosas, que vocês estão um pouco tímidos na hora de deixar o like. O último vídeo nosso que a gente lançou, vocês deixaram um pouco o like. Mas a gente gosta muito de ver essas curiosidades de animais, principalmente. E vamos continuar aqui. Se vocês gostam, deem um like, a gente precisa saber. Deixa o like pra gente saber, gente. Porque é isso, às vezes a gente vai fazer mesmo vocês não deixando like? Sim. Mas isso é coisa nossa. Sua parte é deixar o like. Cada um faz sua parte. Faz seu trabalho. O seu trabalho é só esse. Nosso trabalho é passar o vídeo e o seu trabalho é dar o like. Exatamente. Entendeu? Então fechou? Fechou. Vamos dar play? Vamos. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, eu só queria me questionar. Será que o seu parto estará nesse vídeo? Pode dar play. 1, 2, 3 e play. Foi por isso que o cara do Fala Sério pediu pra minha mãe o vídeo do meu nascimento? Nossa. Tô brincando. 1, 2, 3 e... Play. Dar à luz a uma criança não é uma tarefa fácil. Basta perguntar a qualquer mãe, mas o parto dos humanos é moleza em comparação com as práticas de parto totalmente Nossa, bizarras Meu de Deus, certas coitada da criaturas em nosso cobra, planeta. gente. De caracóis com anatomias muito infelizes, a roedores que Parece que vai fazer assim, ó. Isso aqui eu já vi, porque eu tinha assim hamster. cobertos de espinhos afiados. Aqui estão algumas das maneiras mais incríveis e malucas que os animais dão à luz. Gente... Estão A preparados? colossal ave Eu não tô. kiwi. Eu tô vendo. Kiwi. O pássaro kiwi da Nova Zelândia não é como outras aves. É completamente incapaz de voar. Se enterra no Bichinho, subsolo coitado. e leva Sim. quase 30 dias para produzir um Foi ovo, quase extinto. mas não qualquer ovo. 30 O kiwi dias pra é produzir conhecido um por ovo? botar o maior ovo em Porque ele, olha o tamanho dele, é o tamanho que saiu o ovo. Gente, coitado. Como cresce esse ovo dentro dele? Olha a carinha, ficou quase calvo, ó. Gente, coitado. perdeu um monte de penugem. Proporção ao Mano, corpo de- coitadinho. E ele não tem pena, ele tem pelo. Mano, como esse bicho tá vivo até hoje? Isso aqui Não, é é pelo, sério. não é? É, ele tem um pelinho. Ele não tem pena. É uma pena muito ralinha. Pode ser uma pena muito ralinha, Mas parece talvez. muito pelo, não parece, Parece gente? um pelo. qualquer ave da Terra. Nossa, Essas aves não coitada, estão de gente. brincadeira. Tipo, ele é do um tamanho único do... ovo pode Ali. ocupar até 25% da massa corporal da mãe. Onde ficam os Isso órgãos seria desse como bicho, uma mãe humana comum, dando à luz a uma criança de 4 Nossa. anos. Os órgãos da mãe Meu kiwi ficam Deus. tão comprimidos durante Ele esse me período respondeu. que muitas Caraca. vezes ela não consegue se alimentar nos últimos dias de gravidez. Mas uma vez posto, o filhote de kiwi tem uma Ele nasce vantagem competitiva gigante. nesse mundo assustador, Já. porque ele Meu já está bem Deus. desenvolvido. Como você pode ver, quando o filhote nasce, ele já está Gente. quase totalmente formado. Os Não, cientistas esse bicho era pra teorizam estar que o extinto, filhote gente. Não, mas sabe por que ele quase foi Natureza extinto? do- Porque quando Não, os eu ingleses sei. eles levaram chegaram... gato, né? Gatos, isso, e Eles cachorros. levaram o gato. E aí predaram Aí muito. caçaram os bichinhos. Não, Nossa. mas esse bicho é... Mano, tipo, como? Como esse bicho consegue estar vivo? Ele não voa, ele é É. um pássaro que não voa. Mas é porque ele Ele morava... é muito pequeno. É porque ele morava numa ilha que não tinha predadores, Demora né? 30 Não dias tem- pra colocar um Não ovo. tinha cobras, não tinha aranhas, não tinha nenhum predador. Por isso que as asas dele foram atrofiando. E ele não precisava nem ficar no alto das árvores. Então ele virou uma ave terrestre. Doideira, hein? Ou seja, ele morava no Coitado do paraíso kiwi. das aves. E Ele a não gente tinha nenhum... levou o demônio pra ele. Sim, os predadores. A gente fez ele morar no inferno. É. Tá vendo como o ser humano é ridículo? se desenvolve dessa A gente maneira também para devia ter a ter capacidade de E é um correr bichinho e tão escapar de bonitinho, né? qualquer perigo após Olha o como nascimento. ele corre, Embora eu não Indinho. consiga Meu imaginar Deus, que ele é fugir muito de um estranho. predador seria uma maneira muito boa de entrar no mundo. Ainda assim, para nascer um pássaro que não voa, acho que você tem que começar a correr. Porcos espinhos dolorosos. Não é apenas o tamanho não, que não pode é o que eu tô dificultar o pensando, nascimento dos animais. Veja o porco-espinho, por exemplo. Esses roedores gigantes são famosos pelos espinhos afiados que cobrem seus corpos. E por boas razões. Com cada espinho contendo até 800 pequenas farpas ao longo da ponta, eles são incrivelmente dolorosos e difíceis de remover. Mas embora sejam eficazes em manter predadores afastados, você espera que essas pontas farpadas representem um problema terrivelmente doloroso para as mães grávidas. Então, como uma fêmea de porco-espinho dá à luz sem ser severamente espetada pelo bebê ao sair? Bem, quando os filhotes de porco-espinho nascem, de fato, são totalmente cobertos de espinhos. Eles são mais parecidos com pelos do que com espinhos no início. depois No vai entanto, ficando esses mais espinhos começam a endurecer quando são endurecendo. expostos ao ar. Isso significa que complicações no nascimento, em que o porco-espinho nasce virado para o lado errado, podem deixar espinhos parcialmente endurecidos, incrustadas no canal de parto. Ai, que dor. Girafas gigantes. Não são apenas saídas Coitada. dolorosas e filhotes extra grandes que tornam tem o a nascimento queda de da animais girafa, tão né? bizarro. Quando As ela mães nasce. girafa também têm que se Nossa, preocupar com mano. sua altura.
Esta famosa espécie de pescoço comprido pode atingir cerca de 6 metros de altura e geralmente dá à luz em pé, depois de gestar por cerca de 15 meses, permitindo que cresça até cerca de 100 quilos. O filhote é geralmente empurrado para fora, através do canal de parto da mãe, com a cabeça e as patas dianteiras primeiro. Agora, o corpo dessa mãe grávida está a cerca de 2 metros do chão, o que significa que quando o filhote é empurrado para fora, ele literalmente cai no chão. Ele Normalmente, pode morrer, derrubar né, um mano? recém-nascido de Coitado cabeça do para baixo tem filhote. sérias repercussões, mas para as girafas, na verdade, é tudo parte do processo de romper o cordão umbilical. Na verdade, também pode ser mais seguro, porque se a mãe se deitar durante o parto, aumenta as chances dela esmagar ou machucar por acidente o filhote. Parece que as girafas trocaram sua vantagem em altura por algumas células Então tá cerebrais tudo perdidas certo. caindo de cabeça no nascimento, em uma troca evolucionária muito incomum. Crocodilos anões perigosos. Quando você pensa em algo botando um ovo, deve estar imaginando uma galinha ou outro pássaro. Mas não são apenas pássaros que botam ovos. Essa característica incrível também é compartilhada por muitos répteis. Embora répteis famintos por carne, como o crocodilo anão africano, possam parecer cruéis, eles são incrivelmente gentis quando se trata de seus filhotes. Eles Meu Deus, constroem parece ninhos que tá nas comendo margens dos filhote. corpos d'água, onde depositam sua ninhada de cerca de 10 ovos. Isso é para mantê-los escondidos de predadores e protegidos de uma linha de água que sobe e desce. Depois de 3 meses com a mãe grudando de perto, os crocodilos recém-nascidos começam a sair de seus ovos. Mas É aqui está bonitinho. a parte maluca. A mãe então vai transferir os filhotes para a água usando apenas a boca. Ela até ajuda a remover os ovos de bebês presos com os dentes. Para um animal que consegue arrancar sem esforço pedaços de sua presa com uma força de mordida Nossa, de ela tem que até ser muito 1.590 gentil. quilos por Tem. centímetro quadrado, o processo deve exigir um controle incrível. Um movimento errado ou reflexo por acidente, e aquelas pequenas incubações poderiam facilmente acabar se tornando o lanche da mamãe. Esse não é o tipo de Nossa. refeição em família que a maioria das mães tem em mente. Caranguejos vermelhos radicais. Todos os anos, na são Ilha do Natal, radicais. Eles são milhões de radicais. caranguejos São vermelhos radicais. migram isso eu para já a vi. costa para produzir um dos mais impressionantes espetáculos de parto em massa do planeta. Enquanto a visão de todos aqueles caranguejos é alucinante por si só, a desova é de Olha alguma o tanto de forma ovo. ainda Nossa, mais olha o maluca. tanto de Após o acasalamento, caranguejinho os pequenininho. caranguejos fêmeas irão produzir cerca de 100 mil ovos em suas bolsas de gestação e esperar ao 100 mil? longo da costa da ilha por cerca de 2 semanas, enquanto se desenvolvem. Quando chegar a hora certa, as fêmeas dos caranguejos vão se empolerar na água e soltar milhares Vão de ovos no soltando. mar. Assim que os ovos atingem a água, as larvas de dentro começam a eclodir, e no momento em que flutuam livremente, é aí que termina o envolvimento de sua mãe. Pode parecer um pouco radical deixar sua prole completamente desprotegida no mar, Que mas isso faz parte da engraçadinho. velha técnica de reprodução de sobrevivência do mais apto. Mesmo que inúmeras larvas sejam perdidas pelas correntes oceânicas ou devoradas pelos Finalmente. peixes, Olha o aquelas tanto. que sobrevivem e Meu se desenvolvem Deus, no mês cara. seguinte voltam para a ilha. Nos anos bons, onde milhões desses Olha que minúsculos jovens bonitinho. de 5 milímetros de largura voltam. Eles invadem a praia da ilha em massa, rastejando como o tapete vivo mais estranho do mundo. Nossa, É um fenômeno cara. um pouco cara. perturbador, mas hipnótico de assistir. Não dá vontade de enfiar a mão ali dentro? Não. Cangurus loucos. Não. Os Loucos. cangurus da Austrália são muito famosos por suas práticas incomuns quando se trata É. de criar bebês. Mas O parto fica é muito fácil, mais né? estranho do que apenas uma bola Depois de pelo cuidar é fofa em uma difícil. bolsa. É. Com apenas cerca de 33 dias de gestação, o canguru de tamanho minúsculo Você não sabia, emerge de um dos dois sabia, úteros eu da não mãe. lembrava É como incrivelmente era. Agora eu subdesenvolvido. lembrei, ele Não tem nasce membros desse tamanhozinho, posteriores é muito e não pode pequenininho. ver e nem ouvir. É, No um entanto, os rato. incríveis instintos dessa criatura a levam para subir pelo pelo da mãe, em direção a uma bolsa em seu estômago. Embora possa Aí, na parecer bolsa apenas um fica. bolso de pele, a bolsa na verdade serve como um berçário completo. Uma vez que o filhote está com segurança dentro, ele se fixa à teta de sua mãe e se desenvolve ali por 6 meses antes de saltar pela primeira vez. Essas magníficas mães marsupiais podem mas cuidar de o até bebê- 3 filhotes, cada um vai. em diferentes nasce fases sabendo da que ele- vida, pra onde ele tudo tem ao que mesmo ir. tempo. Isso é o famoso instinto. Eu nasci, agora eu tenho que ir pra bolsa da minha mãe. Sabe por quê? Porque os que não foram morreram. E essa característica evolutiva não foi passada pra frente. Os que iam sobreviveram. Então foi passando pra frente geneticamente. Gente, eu seria um dos que ia morrer. Doideira, né? Eu não teria capacidade. Não, mas o ser humano não tem capacidade. A gente é um dos animais que mais demora pra tirar o cuidado parental. Já parou pra pensar? É verdade, né? Quantos anos a gente fica com os pais? Tem gente que tá aí desde os 30 anos. Sim. Não, por Tá com várias. os Tem pais gente até que os fica 30. com os pais por N motivos. Tem gente que cuida dos pais. Sim, Ou quer ficar com os pais. mas Tudo tem bem. gente que é criada Mas tem pelos pais. gente que é criado pelos pais, não faz nada. Uhum. E aí é meio tenso.
É uma ponta. E aí? Mas... E aí, seu safado? Mas é verdade. Tipo Bora assim, ó, trabalhar. o tempo necessário pra uma criança humana se desenvolver é gigantesco. É verdade. Doideira, velho. necessário. Nossa. Eles podem segurar um na bolsa, um no útero e um filhote mais desenvolvido no chão. O corpo da mãe é ainda inteligente o suficiente para evitar que o merda novo do óvulo bicho. fertilizado se desenvolva até que o filhote de sua bolsa tenha saltado para longe. Mas hipoteticamente, se a mãe acabasse com um filhote preguiçoso que se recusasse a pular, isso faria dele um canguru ou um saco de batatas. Me conta aí nos comentários. Os estranhos pentauros do açúcar. Tem mais um animal abaixo da terra que dá à luz de uma forma incomum, mas este está levando a coroa como o mais fofa. Este É gambá do fofinho tamanho mesmo. da palma da mão é um meu pentauro do Deus. açúcar, um marsupial que É um tem marsupial tiras também, finas né? de pele sobre os braços, que lhes permitem planar de árvore em árvore. Tem algumas Mas a pessoas coisa que mais têm estranha como... sobre isso Como tem que pet, ser a né? maneira como dá à luz. Por volta de 16 dias de gestação, a pequena criatura rosa emerge, medindo cerca Meu de meio Deus, é centímetro de aquilo ali? comprimento. Da mesma forma que Meio o canguru, centímetro. o filhote de Meu pentauro do Deus. açúcar nasce incrivelmente subdesenvolvido, com seus olhos e orelhas ainda fechados. Usando aqueles fortes instintos marsupiais, ele gira em direção à bolsa da mãe, o que felizmente leva apenas cerca de 5 minutos. Para E é ajudar no muito seu progresso, a pequenininho. mãe Ele vai é o lamber um tamanho da caminho de língua sua dela, cloaca tem até a noção? bolsa, permitindo que o filhote se agarre mais facilmente a seu pelo. Uma vez dentro da bolsa, o filhote amadurece ali por mais 70 dias. Essa bolsa elegante e segura permite que a mãe deslize e busque comida, enquanto alimenta e cuida de seu bebê. Quando um filhote de pentauro do açúcar se sente pronto para um pouco de independência, tudo o que precisa fazer é abrir suas próprias asas e voar. Caracóis surpreendentes. Meu Deus. Meu O Deus. caracol terrestre Ai, africano não. pode ser uma das criaturas mais Que lentas, delícia. mas por incrível que pareça, também é uma das espécies que se Nossa. reproduzem mais rápido no mundo. Esses gastrópodes gigantes são Meu hermafroditas, o que significa que cada Deus caracol do céu. tem órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Portanto, tecnicamente, todos são capazes de pôr ovos. Cerca de 2 a 3 semanas após o acasalamento, o caracol prenho põe ovos para fora dos poros genitais de seu corpo. Este é um pequeno tubo conectado a seu sistema reprodutivo, irritantemente perto do rosto do caracol. Você ouviu direito, sua boca, olhos e órgão reprodutivo estão tão próximos que, tecnicamente, essa coisa pode assistir a si mesmo botando esses ovos. Mas não é tudo. Em apenas um lote, esses moluscos colossais podem colocar até 500 ovos. Os bichinhos se reproduzem a cada 2 a 3 meses. Deus. E com 500 ovos por vez, é incrível que um exército de caracóis gigantes ainda não tenha tentado dominar o mundo. Eu não estou Sim. preocupado, no entanto. Eu, pelo menos, dou as boas-vindas a esses mestres viscosos. Cabras Eu tô e seus surpreso, filhotes. cara. Apesar Esses de ter vídeos uma são das faces surpreendentes. mais estranhas do mundo animal, a coisa mais estranha sobre uma cabra comum é a forma como ela dá à luz. Gente. Em média, os cabritos gestam no Tamanho do útero por bucho. cerca de 5 meses antes de fazerem sua grande entrada no mundo. Quando a mãe cabra entra em trabalho de parto, uma espécie de bolha geralmente é empurrada para fora antes da criança. Essa é a membrana amniótica, cheia de líquido amniótico. Embora possa parecer algo arrancado diretamente Que de um filme de terror, nojo. essa bolha envolve a criança conforme ela se desenvolve, agindo como uma almofada de troca de nutrientes enquanto ela está no útero. Eventualmente, a criança nasce em seu saco amniótico. Naturalmente, a mãe então começa a limpar a criança, lambendo e comendo o saco. Você deve estar perguntando, agora é realmente hora de um lanchinho? Mas é realmente um processo vital para garantir que o bebê não fique comprimido e possa respirar. Mesmo que o resultado final seja uma mãe e um filhote feliz, tudo veio de uma bolha muito esquisita. Que nojo. Pitons Nossa, que protetoras. legal, hein, gente? Pitons vídeo constituem barreiro. algumas das maiores espécies de Ew. cobras constritoras do mundo. Mas isso não significa que não tenham um lado suave. Ao contrário de suas primas, as jiboias, que dão à luz a filhotes vivos, as pitons botam ovos. Os números mudam de uma para outra, mas as maiores são capazes de produzir até 100 ovos em uma única ninhada. Misericórdia. Mas enquanto a maioria das espécies de cobras que colocam ovos abandonam eles, as pitons são conhecidas por se enrolar ao redor de sua ninhada, num processo de proteção conhecido como chocadeira. Se as temperaturas ficarem muito baixas, as mães de certos tipos de pitons vão contrair seus músculos e estremecer para manter os ovos aquecidos. O corpo da mãe gera calor para seus ovos por meio desse tipo de movimento, mas para o olho destreinado, parece até que ela está soluçando. Após cerca de 60 dias, sob o olhar atento da mãe, os ovos começam a eclodir. Mas não é um conto de fadas. Uma vez que estão livres, as cobras bebês ficam por conta própria. E o resto é história. Nossa. Elefantes extraordinários.
Fazer um elefante bebê Muito requer bom. muito tempo e paciência, pois ele tem o período de gestação mais longo de qualquer mamífero do planeta, levando cerca de 21 meses para produzir o que normalmente é uma única prole. Nossa. Um filhote de elefante africano chega ao Ó, mundo que geralmente bonitinho. pesando cerca de 91 kg. Isso é quase 30 vezes o peso de um bebê humano. Mas nascimentos de elefantes não são apenas maiores, são muito mais estranhos também. Gente. Durante o parto de uma elefante grávida, como você pode ver aqui, um saco amniótico pode ser empurrado para fora primeiro, com uma aparência de balão. Isso é semelhante ao nascimento da cabra, só que em uma escala muito maior. Depois que o enorme filhote nasce, a mãe sopra e esfrega a bolsa do recém-nascido, encorajando ele a respirar e se mover. Mas isso não é tudo. Se a mãe for de um rebanho de apoio, os outros elefantes podem se unir Ajudam. ao redor dela e do filhote, em uma incrível demonstração de unidade, proteção e curiosidade. Você Sim. precisaria de culhões de mamute para tentar mexer com aquela mãe em sua turma. E aí, algum desses Eles fazem nascimentos isso também pra fez... evitar que qualquer predador chegue perto Sim, do pra filhotinho. muito bebezinho. Ah, gente, os elefantes são tão bonitinhos e São como fofos. o humano é horrível, né? Horrível. A gente é horrível. A gente é horrível. Ai, gente, pessoas, se vocês gostaram de ver esses animaizinhos, eu acho bonito, cara. Eu acho bonito. O ciclo da vida é bonito. Eu acho estranho. Comenta aí se você acha estranho ou se você acha bonito. Quero saber de você, seja sincero, tá bom? Pessoas, vai ficar aqui 2 links pra vocês. Um da playlist Curiosidades Curiosas, né? E outro que eu vou deixar que é de Pokémon, mas tem a ver, que Pokémons comestíveis. Quais pokémons a gente consegue comer? Nossa, que é muito estranho. Também tem a ver com animais, então... É estranho. É isso. É um vídeo tão estranho quanto esse, tá bom? É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!